Olá e seja muito bem-vindo ao canal do Reman. Veja a controvérsia do governo Lula no suposto combate às fake news, ao discurso de ódio e ao extremismo. Você verá nesse vídeo que o enfrentamento do governo dependerá de quem fala e de onde vem a fúria. E o exemplo disso pode ser notado no selecionado pelo governo Lula para compor o grupo destinado ao combate do discurso de ódio. Estou me referindo ao famoso influenciador Felipe Neto, que coleciona postagens que parecem contradizer o propósito da seleta equipe montada por Lula. A nomeação do influencer foi publicada na quarta-feira 22, no Diário Oficial da União, em uma portaria assinada pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Além de Neto, a ex-deputada e ex-candidata a vice-presidente da chapa do petista Fernando Haddad, em 2018, Manuela Dávila, também foi nomeada. Ora, as ofensas de Felipe Neto são contra jornalistas, apoiadores de Jair Bolsonaro e até xingamentos contra o ex-presidente, à época das ofensas ainda sob o posto de maior autoridade do país. E vale lembrar que o famoso influencer já foi intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em 2021 a depor em uma investigação de crime contra a segurança nacional, após chamar Bolsonaro de genocida em seu Twitter. Chama a atenção as publicações de Felipe, que em uma de suas postagens chegou a associar o comportamento do ex-presidente da República a de um cachorro. O influenciador também usa as redes sociais para atacar jornalistas, como foi o caso do comentarista esportivo Mauro César, que criticou as vaias dos torcedores do Botafogo do Rio de Janeiro, que ainda estava em formação no meio do campeonato. E não gostando do comentário, Felipe Neto descarregou a sua fúria em cima do jornalista. Além disso, o deputado federal Carlos Jordi fez questão de mostrar quem é verdadeiramente o youtuber Felipe Neto, ex-autoridade do desgoverno Lula responsável por erradicar o discurso de ódio, convidado para debater o tema na Unesco. Agora estamos salvos. O ódio do bem. É assim que vai funcionar a regulação das mídias sociais. Fake news e discurso de ódio dependerá de quem fala. O post do parlamentar traz a reprodução de uma mensagem de Felipe Neto nas redes sociais, como uma verdadeira sopa de xingamentos, desconexos e furiosos. O alvo do influenciador de crianças, obviamente, era o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, imagine esse rapaz, sem qualquer noção da realidade, escolhido como novo censor oficial do governo Lula, analisando o que é e o que não é discurso de ódio nas redes sociais, propondo políticas públicas de direitos humanos para combater o discurso de ódio e determinando o que deve ou não deve ser censurado. Bom, enquanto o governo age na Unesco para tentar regular as redes sociais, aqui no Brasil, a justiça enrola e a PGR diz que denúncia contra o petista Arlindo Quinalha por corrupção e lavagem de dinheiro prescreveu. Pois é, a Procuradoria-Geral da República informou ao Supremo Tribunal Federal que o deputado federal Arlindo Quinalha, investigado por supostamente ter recebido quase 9 milhões de reais entre 2008 e 2014 em um esquema de lavagem de dinheiro com participação da construtora Odebrecht, velha conhecida nas páginas policiais por envolvimento no escândalo da Lava Jato, na construção da hidrelétrica do Rio Madeira, no estado de Rondônia, prescreveu. De acordo com a PGR, a idade avançada do parlamentar, que já tem 73 anos, ajudou na prescrição da denúncia. Além do mais, temos uma notícia muito ruim. A equipe econômica sinalizou que o governo vai voltar mesmo a cobrar em março os impostos federais sobre combustíveis. A medida provisória que desonera PIS e CONFINS sobre a gasolina e o álcool é editada no governo Bolsonaro e prorrogada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, termina em 28 de fevereiro. Na quarta-feira 22, em entrevista, o número 2 da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou que até agora a decisão é pela volta do imposto que os brasileiros tinham se livrado de pagar. E nesta quinta-feira 23, o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias, confirmou que, conforme a MP, editada pelo governo federal, no início de janeiro, a reoneração da gasolina realmente está prevista para o começo de março. Vale ressaltar que a desoneração de impostos federais sobre combustíveis foi aprovada no ano passado, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, a fim de conter a alta dos combustíveis. E a cólera do petismo contra os militares ainda não cessou. E a indicação disso é uma proposta de emenda à Constituição, que ataca os militares,
cujo autor é o deputado federal do PT, Carlos Zaratini. O deputado petista disse, em entrevista ao site Poder 360, que foi ao ar nesta sexta-feira 24, que eles não querem mais militares soltando a ordem do dia, fazendo avaliações políticas e nem publicando tweets, e que o Partido dos Trabalhadores quer a expulsão das Forças Armadas da política de uma vez por todas. Ao ser perguntado sobre a proposta tornar mais difícil a relação do governo com os militares, Zaratini disse que não acha que o tema tem de ser evitado, por causa de uma suposta necessidade de aproximação de Lula com os militares. Pois bem, a PEC de Zaratini também altera o Código 142 da Constituição Federal, que trata das funções das Forças Armadas. Pelo texto atual, qualquer poder pode requisitar os militares para assegurar a lei e a ordem. Se o texto passar, o seguinte trecho do dispositivo vai deixar de existir. E por falar em expulsão, o deputado federal Guilherme Boulos divulgou um vídeo em que reclama da expulsão de militantes sem terra de propriedades do Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Em publicação em uma rede social, o parlamentar afirmou que supostas milícias montadas por fazendeiros tiraram na marra os invasores. Ouça. Oi, gente. Passando aqui para denunciar um fato extremamente grave que aconteceu nesse carnaval. Vocês devem ter visto, teve uma série de ações da Frente Nacional de Lutas, de Sem Terras, lutando por terra no Mato Grosso do Sul, em São Paulo. E em alguns lugares, como em Japorã, Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, em regiões do Pontal da Paranapanã, em São Paulo, os trabalhadores sem terra foram expulsos das terras por milícias. Milícias montadas por fazendeiros, muitos deles bolsonaristas, jagunços que se organizaram para tirar na marra os trabalhadores sem terra que estavam ali lutando por terra, lutando. Os sem terra denominam a onda de invasões nesta época do ano de Carnaval Vermelho. A Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, liderada por José Rainha, ex-integrante do MST, concretizou mais de 100 invasões num período. Na semana passada, por exemplo, o grupo invadiu fazendas em vários municípios do Oeste Paulista. A Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de São Paulo manifestou repúdio às invasões de terras no Oeste Paulista. A entidade informou que condena a violência, a relativação do direito de propriedade, a destruição de patrimônio e a barbárie de práticas criminosas que deveriam há muito ter ficado no passado. Além disso, a Associação dos Produtores solicita que as autoridades paulistas atuem de maneira firme e contundente no sentido de desmobilizar as invasões e criminalizar os líderes demais envolvidos nestes atos que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Por fim, a associação considera que o crime, a desordem e a agitação podem conduzir o país ao caos. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu também se manifestaram contra a invasão de fazendas pelos sem terra. Conforme o grupo, os produtores rurais exigem respeito e solicitam que as autoridades federais e estaduais resolvam a situação e que o judiciário cumpra o papel de assegurar o direito de propriedade privada, tratando o fato com agilidade.